Fala, torcedor vascaíno. Após a chegada do novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, surgiu alguns rumores sobre um bilionário interessado na SAF do Vasco. Você vai saber nesse vídeo quem é. E o Léo Jardim, o Vasco quitou a dívida com o empresário do Léo Jardim, Paulo Pitombeira, e talvez pode facilitar aí na permanência do goleiro no time cruzmaltino. E o Lloyd Augusto, o angolano, um artista, né? Tá se destacando nos treinos aí, né? Nessa última semana o Lloyd se destacou, né? Segundo aí o Fernando Diniz e tudo mais. Então, vamos esperar ver se o Lloyd vai começar a jogar agora, será? Tomara, vamos esperar, vamos torcer para que ele consiga ajudar o Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like aí, vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo, que é super importante, também compartilha nosso vídeo. E óbvio, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos. Tamo junto? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o Léo Jardim, tá? O Vasco acertou o pagamento do empresário e o contrato com o Léo Jardim pode sair em breve, tá? Essa informação ela foi dada pelo Corujão Vascaíno. Parece que o Vasco chegou a um acordo sobre a quitação da dívida com o Pitombeira, que hoje atualmente é o empresário do goleiro Léo Jardim. O pagamento será feito em 5 parcelas de 1,2 milhão de reais. A expectativa é que isso facilite a renovação do goleiro. A gente sabe muito bem, né, que o Paulo Pitombeira ele tá dificultando nessa negociação entre a renovação do Léo Jardim com o Vasco da Gama. Até porque o Vasco está devendo dinheiro a ele em relação ali ao suíço Maxime Domingues e também ao zagueiro João Vitor, tá? O Vasco já se acertou ali, segundo o Corujão Vascaíno, com o empresário e vai pagar na parcela de 5 anos, aí, 5 meses, na verdade, no caso, deixa eu ver aqui, ó. O pagamento será feito em 5 parcelas de 1,2 milhão. Em 5 meses ali, praticamente, o Vasco vai pagar ao Paulo Pitombeira. Cara, informação importante pra gente saber, querendo ou não, né? Querendo ou não, isso pode influencia bastante, querendo ou não, na renovação do goleiro Léo Jardim. Vamos ver se vai influenciar positivamente, né? Ou negativamente. Creio eu que positivamente, né? Se essa dívida aí, ela dificultava a permanência do goleiro no Vasco, agora pode facilitar, já que o Vasco já se acertou com o Paulo Pitombeira, que é um empresário ali muito complicado, inclusive, né? Vamos esperar, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Em breve a gente vai ter atualizações em relação ao goleiro Léo Jardim, porque a gente até agora não sabe se ele vai renovar o contrato ou não, né? Então, fica essa dúvida para o torcedor vascaíno. Você, torcedor vascaíno, inclusive, você renovaria o contrato do Léo Jardim ou não? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Outra informação que tem, pessoal, é sobre um bilionário, tá? Após a chegada do Admar Lopes, que é o diretor executivo do Vasco da Gama novo, que foi anunciado na terça-feira, né? O Vasco ali querendo, na segunda, na verdade, foi anunciado, né? O Admar Lopes, que é um português que conhece o futebol europeu e tudo mais, tem bastante contatos, querendo ou não também. Vamos lá, a informação que tem, pessoal, é a seguinte: ligação de Admar Lopes com o bilionário Gerard Lopes levanta rumores no Vasco. O VDG Cast, exclusivo com o canal Vasco, tá ali, ó. Rumores de uma possível ligação de bilionário Gerard Lopes e Vasco já começaram o motivo: a contratação de Admar Lopes. O Vasco oficializou a contratação do português Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol. O profissional deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos no clube de São Januário. Carreira de Admar Lopes, de oleiro a diretor executivo. Admar Lopes possui uma trajetória ainda curta no futebol, mas com passagem por clubes ali importantes na Europa. Já falei isso pra vocês, né? Com uma carreira ali como oleiro no Porto de Portugal, no Mônaco da França, e aí posteriormente foi promovido ali como o chefe de scout do Lille, da França, tradicional equipe do futebol francês. Sua estreia como executivo de futebol ocorreu apenas em 2021 no Boa Vista, de Portugal. A oportunidade surgiu por meio da relação próxima com o bilionário Gerard Lopes. E aí entra a questão desse bilionário. O investidor luxemburguês espanhol é proprietário tanto do Boa Vista quanto do Bordeaux, tá? Tanto essas duas equipes da França,
né, o Boa Vista de Portugal e o Bordeaux da França. A ligação de Gerard Lopes. Segundo a apuração do canal Vasco, Admar Lopes se tornou um dos homens de confiança de Gerard Lopes, atuando como seu braço direito na gestão esportiva dos clubes que o empresário comanda. Apesar de um início conturbado no Boa Vista, Gerard decidiu manter a confiança no profissional, promovendo uma troca de clubes. Com a saída de Admar do Boa Vista, Gerard transferiu o diretor para o Bordeaux da França, onde ele atuou entre 2021 e 2024. No time francês, o dirigente participou de algumas boas contratações, mas teve uma relação difícil com a torcida e enfrentou desafios esportivos e financeiros. Durante sua passagem, Bordeaux chegou a declarar falência e disputava a quarta divisão francesa, né, que é a Série D. Nota aqui, ó, críticas e apoio contínuo. Mesmo com os resultados ruins e a forte pressão por mudanças, Gerard Lopes manteve o apoio a Admar Lopes durante toda a sua gestão. A lealdade do investidor foi um dos fatores determinantes para que o português continuasse no futebol europeu por tanto tempo. A ligação dos dois é tão forte que alguns jornalistas portugueses acreditam que a chegada do Lopes, né, o Admar Lopes, diretor executivo do Vasco atual, ao Vasco da Gama, pode representar alguma ligação entre o Gerard e o Vasco mais para frente. Não há nada de concreto, tá? Não tem nada de concreto, mas este burburinho está rodando nos bastidores da bola, ali dentro do Vasco e tudo mais. Informação dada pelo VDGcast, tá, pessoal, em relação a essa situação. E esse aí é o empresário, tá? Esse empresário aí, que ele é do país de Luxemburgo, o nome, né? Eu particularmente não conheço, não faço ideia, a gente pode dar uma pesquisada depois para trazer um geral em relação a esse empresário aí que pode chegar no Vasco da Gama, né? Que é um bilionário, querendo ou não, enfim. Vamos lá, então tá aqui, ó. A ligação de Admar Lopes com o bilionário levanta rumores no Vasco. A recente contratação do português Admar Lopes como diretor executivo do Vasco gerou burburinho dos bastidores, foi o que eu falei pra vocês. Então, cara, querendo ou não, o Pedrinho, presidente do Vasco, ele já afirmou, já falou em coletiva, em entrevista, que quer vender a SAF do Vasco. Mas o que tá acontecendo no Vasco em geral, né, certas coisas não tá dando certo, enfim, tá uma confusão, faz que a torcida pense que ele não quer vender. Só que o problema é, não tem como o Pedrinho ele vender a SAF do Vasco se não tem comprador. Né? O que dizem por aí é que o Vasco não tem nenhum bilionário, nenhum investidor ainda que fez uma proposta para comprar a SAF do Vasco. Tem interessados, tem NDAs assinados, né? Contratos de confidencialidade assinado com o Vasco. Mas nada de um comprador ainda que fez uma proposta para o Vasco da Gama vender a sua SAF. Não tem nada disso. Então não tem como o Pedrinho vender a SAF do Vasco se não tem comprador. É a mesma coisa, tem meu telefone aqui, ó, meu telefone. E ele tá à venda. Só que aí eu pego meu telefone e ele tá à venda. Só que eu quero vender ele. Só que não tem ninguém pra comprar. Como que eu vou vender ele? Eu vou doar? Não. Entendeu? Então, querendo ou não, é situação complicada essa situação da SAF do Vasco. O Pedrinho já afirmou, já deixou claro pro torcedor que ele quer vender a SAF do Vasco, né? Só que precisa de alguém pra comprar. Estavam cogitando ali, né, há tempos passados aí, o Evangelos Marinax, mas o Evangelos Marinax está próximo de acertar com o São Paulo na questão da base ali de Cotia e tudo mais. Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer em relação a essa situação. Mas a informação é essa sobre esse bilionário aí, né, que é o Gerard Lopes. Tem até mesmo o segundo nome, né, na verdade, o Lopes ali, o outro é Gerard Lopes também. Enfim, tem o mesmo negócio, só que um é com Z, outro é com S, né? Outro ponto aqui, pessoal, é em relação já ao Vasco atual, né? A jogadores que estão no Vasco da Gama. O Vasco contratou o Lloyd Augusto nessa janela agora, no início do ano, e o torcedor, querendo ou não, criou uma expectativa no jogador. Por mais que os números dele não eram bons. O Lloyd, ele tem ali 25 anos, se eu não me engano, e tem 15 gols na carreira. São números patéticos, números horrorosos, na minha opinião. Mas o torcedor criou uma expectativa nele. Por quê, João? Por conta das suas lives no Instagram, né? Falando que queria jogar no Flamengo, que jogar contra o Flamengo, que queria morar na Barra da Tijuca, queria jogar no Maracanã lotado, enfim, queria arrumar briga, enfim. E aí, ele conseguiu conquistar o coração do torcedor vascaíno e até o meu mesmo, em relação a pedir a contratação dele. Quando ele abriu aquelas lives no Instagram e tudo mais, eu falei, cara,
traz ele logo, né? Já que vai contratar jogadores aí que não vão servir, etc., traz um cara que quer vestir a camisa do Vasco pelo menos. E foi o que aconteceu. A diretoria trouxe o Lloyd, mas é um jogador que não deu certo. Né? Até agora, até o presente momento que eu tô falando aqui agora, ó, dia 11/6/2025, o Lloyd não deu certo no Vasco. O Lloyd não conseguiu ainda mostrar totalmente o futebol. Pra mim, a melhor partida do Lloyd foi contra o Palmeiras, quando ele se machucou, infelizmente, né? Ele jogou muito bem na minha opinião, naquele jogo. Pra mim, o primeiro tempo foi o que ele jogou, né? Ele, pra mim, foi o melhor da partida no primeiro tempo, sem dúvida alguma. Mas é um jogador, querendo ou não, que... Cara, enfim, complicado, né? É complicado, né? Questão ali, dentro de campo, a gente viu que teve alguns momentos que ele fez assim pro Fernando Diniz, que é o treinador do Vasco hoje. Enfim, ele é um cara que é bastante difícil de se lidar, eu acho que é a palavra. E a informação que tem é a seguinte, ó. Lloyd Augusto teve uma semana produtiva nos treinamentos sob o comando do técnico Fernando Diniz. O jogador angolano pode ser decisivo na partida contra o São Paulo na próxima quinta-feira, tá? Então, informação importante pra gente saber aí em relação ao Lloyd Augusto. Amanhã tem jogo do Vasco contra o São Paulo, né? Às 9h30 da noite. Inclusive, amanhã vai ter live aqui no canal, tá? Pessoal, eu tô muito doente da garganta, muito mesmo. Tô sentindo muita dor na minha garganta. Tanto vocês estão vendo que eu não tô nem falando tão alto, não tô falando muito, né? Comparado aos outros vídeos, outras lives. Então, cara, tô tomando remédio, tentando me recuperar um pouco. Tanto que ontem, cara, ontem eu dormi cedo, querendo ou não, e não consegui gravar o vídeo pra vocês. Por quê? Por causa que minha garganta tava doendo muito, tava com febre, com dor de cabeça. E aí hoje eu acordei melhor, mas não ainda naquela... Não vou ficar fazendo live pra vocês, uma live qualquer, desanimada, né? Falando igual baixinho, igual um maluco, um doido, né? Eu vou fazer uma live animada, maneira pra vocês, interagindo com vocês, etc. Então eu creio que amanhã já vou estar melhor, bem melhor, inclusive, pra gente fazer essa live aí de pré-jogo junto com vocês, ok? Se não tiver live pré-jogo, vai ter aqueles 2 vídeos pra vocês aí normais que tem aí. E vai ter aquela live pós-jogo, acabando o jogo, que a gente vem aqui e faz aquela live pra vocês. Beleza? Mas tô tomando remédio, tô melhorando, mas... Tá vendo? Tá doendo muito minha garganta. Então, cara, não tô conseguindo fazer live pra vocês. Não vou ficar fazendo live também quieto aqui, calado, falando só informação e já era. Não. Fazer live animada, maneira, pra todo mundo interagir comigo, ok? Então, talvez amanhã aí, se eu tiver melhor, a gente já vai ter nossa live aí de tarde. Se não, a gente abre aquela live pós-jogo junto com vocês pra gente falar um pouco sobre o jogo e tudo mais. Se Deus quiser, o Vasco vai vencer amanhã também. Tomara. Então é isso, pessoal. Deixamos claro pra vocês aí sobre a situação do Léo Jardim. O Vasco se acertou, segundo o Corujão Vascaíno, em relação à dívida que o Vasco tinha com o Paulo Pitombeira, que é o atual empresário do goleiro. Isso pode influenciar na permanência do Léo Jardim no Vasco. Falamos sobre a situação do Lloyd Augusto, teve uma semana produtiva, né? Foi um dos destaques do treino do Vasco. E também sobre a situação ali, né, do Admar Lopes, que é o novo empresário do Vasco, novo diretor. Pô, tô com essa parada de empresário toda na cabeça. E em relação ali ao Gerard Lopes também, que é um bilionário que talvez possa estar interessado ali na SAF do Vasco da Gama. Ok? Então, gente, é mais ou menos isso. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aproveita para hypar também o nosso vídeo, que é super importante. E deixa sua opinião nos comentários. O que você acha em relação a isso? Você é a favor ali da venda, da SAF ou não? Fala pra mim nos comentários, que é super importante a sua opinião. Tamo junto? Obrigado pela moral de todos. Talvez hoje vai ter mais um vídeo aí, umas 6 horas, 7 horas da noite, pra vocês aí acompanharem junto comigo. Abraço, gente. Obrigado de verdade pela moral. Esse vídeo tá saindo bem tarde pra vocês, inclusive, né? Talvez eu vou postar esse vídeo e um shorts aí depois pra vocês. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã estamos de volta aí, amanhã vai ter vídeo de manhã pra vocês. E também de tarde, provavelmente, ou a live também, enfim. Vai ter conteúdo pra caramba amanhã pra vocês. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus.